Sejam todos bem-vindos a esse treinamento. Antes da gente começar, eu queria pedir uma coisa. Anota aí num pedaço de papel, ou lembra e guarda na cabeça, as suas 3 últimas negociações. As 3 últimas, tá? Muito bem. Lembrou as suas 3 últimas negociações? Como é que você se sentiria se eu dissesse que, com certeza, você errou essa lista? Sabe por quê? A palavra negociação é confundida com um tipo de negociação. Vamos chamar de negociação formal. Aquela que é feita em uma mesa de reunião, onde aspectos de um negócio são acertados. A maioria das pessoas chama isso de negociação. E se esquecem que, de uma maneira ou de outra, passam 90% de suas vidas negociando sem nem notar. Quer ver um exemplo? Fala, Paulo. Tudo bom? Claro, é fácil. Ih, rapaz, não. Agora é complicado. Eu tenho que entregar um relatório. Eu posso te entregar depois do almoço? Então tá certo. Quando eu voltar do almoço, eu te entrego. Valeu? Grande abraço. Tchau. Situação corriqueira, né? Alguém te pede uma coisa para agora e você fala que vai mandar em 3 horas, em vez de agora. Pode até parecer exagerado, mas a gente acabou de ver uma negociação. Quer ver um exemplo mais exagerado ainda? Alô? Oi, amor. Não. Olha só, a gente tinha combinado de ir no cinema hoje na sessão das 7, mas eu tô com um pepino aqui no escritório. Você se importa se a gente for na sessão das 9? Tranquilo. Pra compensar esse meu atraso, depois a gente sai, toma um drink e janta fora, tá bom? 8h30 eu te apanho aí. Um beijo, amor. Tchau. Você acabou de ver um outro exemplo de negociação. Aliás, esse exemplo foi até de uma renegociação, já que marido e mulher haviam negociado ir ao cinema às 7 horas e o marido teve que renegociar o horário para as 9 horas. Reparou que ele até cedeu um pouco mais para não causar estresse nessa renegociação? O jantar fora. Talvez agora você esteja pensando que foi enganado. Você tem que fazer negociações que envolvem milhões de reais, que envolvem grandes negócios, e a gente está aqui, falando de negociações com um amigo para entregar uma lista 3 horas depois, ou de uma renegociação com a esposa ou namorada para ir ao cinema na sessão das 9 em vez da sessão das 7, como havia sido negociado antes. Calma. O que a gente está querendo dizer é que, apesar de você nem notar, a maior parte do seu tempo você passa negociando. Negociações informais, de pouca responsabilidade, ok, mas são negociações. E outra coisa que a gente está querendo dizer: as técnicas que você usa em uma negociação formal podem e devem ser aplicadas nas negociações informais. Basicamente, qualquer situação onde a decisão não depende só de você, há possibilidade por uma negociação. As exceções são 2. A primeira é quando há uma concordância imediata. Chefe, eu quero um aumento de salário de 50%. Tá ok. Pronto. Aqui eu posso dizer que não houve negociação. A concordância foi imediata, sem nenhum argumento, sem nenhuma contrapartida. É verdade que essa cena aí só mesmo na cabeça de um roteirista, né? Mas vamos em frente. A outra maneira de não haver uma negociação é quando não há nem espaço para se conversar. Oi, Sônia. Eu quero falar com o chefe. O que você deseja? Eu quero pedir um aumento. Doutor Alfredo, o Marcos está aqui e quer falar com o senhor. É sobre aumento. Ah, tá bom. Doutor Alfredo pediu para você voltar daqui a 2 anos. Gostaram da minha atuação como secretária? Essa é uma outra situação onde não há negociação. Não tem espaço para negociação. É a mesma coisa que chegar em uma máquina de refrigerante e falar que compra 20 latinhas se ela fizer cada uma a 90 centavos. Pode tentar à vontade, que eu garanto que não vai ter jogo.
existem vários autores que colocam uma terceira possibilidade para que não haja uma negociação. A gente prefere, nessa situação, usar o bom senso. Antes da gente conversar sobre ela, vamos ver um exemplo. Bom dia, Celso. Eu tô com um problema e preciso da sua ajuda. Sabe aquele negócio com os japoneses que a gente está tentando há 2 anos? Pois é, parece que a gente conseguiu uma brecha e eles vêm aqui conversar com a gente em abril. Tinha que ser em abril? Pois é. Eu sei que você programou as suas férias para abril e vai viajar. O que eu queria saber é se você não poderia estar com a gente na reunião com os japoneses e adiar as suas férias para maio. A minha proposta é a seguinte: qualquer despesa extra que você tenha por desmarcar a passagem ou diferença no preço do hotel, a gente cobre. Além disso, para compensar a chatice de ter que trocar tudo, você fica com 1 semana de férias extras e, se quiser, tira essa semana no segundo semestre. Eu sei que é chato, mas você entende, né? Claro, chefe. Vamos fechar esse negócio com os japoneses. Eu adio as minhas férias para maio, sem problema. A situação onde vários autores dizem que não há negociação é quando existe entre as partes autoridade direta. Patrão-empregado, chefe subalterno. É claro que nessas situações a autoridade pode ser exercida. Se você não trabalha no exército, na marinha ou na aeronáutica, mesmo detendo poder, podendo mandar, a negociação, ainda que com pesos diferentes para os negociadores, ainda é a melhor solução. Essa cena anterior, com uso da autoridade e sem negociação, seria assim. Celso, bom dia. A gente conseguiu uma brecha com os japoneses e eles estão vindo em abril para conversar. Como o projeto é seu, você precisa estar nessa reunião. Por isso eu cancelei suas férias em abril e passei para maio. É só isso. Obrigado. Pronto. O chefe usou a sua autoridade e resolveu o problema. Ter o Celso na reunião com os japoneses. Mas como você acha que o Celso está se sentindo? Será que ele vai se dedicar ao máximo para fechar o negócio? Foi por isso que a gente falou que, apesar de muitos autores afirmarem que quando há autoridade não há negociação, a gente prefere sugerir que se use o bom senso. Mesmo quando há autoridade direta, muitas vezes é interessante usar a negociação para se conseguir o que se poderia conseguir com uma ordem direta. Pode funcionar muito melhor. Muita gente fala que negociar é uma arte. Talvez seja verdade. Sem dúvida, muitas pessoas têm uma habilidade natural para negociar. Talvez da mesma forma que em uma arte, quem não tem habilidade natural, mesmo com muito esforço, treino e estudo, nunca chegue a ser um negociador excepcional. Só para dar uma ideia, tem muita gente que tem vergonha ou se sente mal de dar um preço por um serviço. O motivo é simples. Essa pessoa, como sabe fazer uma determinada coisa bem e faz com facilidade, acha que qualquer valor é caro. Afinal, se foi fácil fazer aquilo, ou seja, ele dá o valor pela visão dele e não pela visão de quem está comprando o serviço. Esse, por exemplo, é um erro em uma negociação. Mas eu já fugi do assunto. Negociar pode ser uma arte, mas, de qualquer forma, existe uma série de detalhes que influenciam uma negociação. Vamos dar uma olhada nesses detalhes. Esse é o primeiro fator da nossa lista, até porque a gente já falou sobre ele. Negociar com alguém que detém mais poder é complicado. Da mesma maneira que negociar com um chefe ou com um patrão cria dificuldades pela diferença de poder, uma negociação com uma pessoa que detenha um grande poder, mesmo que não seja uma autoridade direta, também é complicado. Imagine um gerente de departamento e negociar algo com uma empresa parceira e chegar lá e ter que sentar com o presidente dessa outra empresa. Aqui, o gerente de departamento pode se sentir constrangido. Qualquer bobagem que ele fizer na negociação pode ser imediatamente relatada ao presidente da sua empresa. A diferença de poder deve ser evitada quando é negativa para a sua empresa. E
e pode ser estimulada quando é a favor da sua empresa. Mas a experiência tem mostrado que uma negociação corre mais tranquila quando todas as partes têm mais ou menos o mesmo poder. Em uma negociação, um chute mal dado pode ser constrangedor e colocar você em uma posição inferior. Antes de se sentar para negociar, estude a situação da sua empresa e da empresa com quem você vai negociar. Se essas empresas já fazem negócio, reveja os contratos, os relacionamentos, as queixas desse cliente ou fornecedor, o que a sua empresa fez de errado e o que ela fez para corrigir os erros, a situação do mercado, dados do concorrente. Aqui, quanto mais informação pertinente, melhor. Essa proposta que você está me fazendo é interessante. O problema é que vocês nunca entregam a mercadoria no prazo e, dessa forma, eu posso acabar tendo um tremendo prejuízo. Que isso? A gente é super pontual nas entregas. Entrega do dia 7 de abril foi no dia 20. A do dia 8 de maio foi dia 22. A do dia 7 de junho, a entrega foi no dia 15. Você quer que eu continue? Ser pego em uma situação assim é embaraçoso e fica difícil tentar levar a negociação adiante. Esteja sempre muito bem preparado para uma negociação. Essa proposta que você está me fazendo é interessante. O problema é que vocês nunca entregam a mercadoria no prazo e, dessa forma, eu posso acabar tendo um tremendo prejuízo. É verdade. A gente andou tendo muitos problemas com as entregas. Mas sabendo que com esse novo formato, um atraso poderia trazer prejuízos, aqui está o relatório das medidas que já foram tomadas para que isso não aconteça mais. Agora sim, a negociação pode continuar e o negócio tem chance de ser fechado. De todos os fatores que podem influenciar em uma negociação, esse talvez seja o mais perigoso. Não, eu vou negociar com eles hoje. Tá no papo. Eu garanto que eu vou conseguir uma redução de 30% no preço. Vamos apostar? Já falei até com o chefe, 30% eu garanto. Pronto, e está criada uma expectativa. Se uma redução de 15%, por exemplo, já seria interessante para a empresa, para o negociador, 15% vai significar uma derrota, uma falha. Ele vai perder uma aposta, vai ficar mal com o chefe, vai passar por fracassado. E por causa disso, talvez ele conduza a negociação de uma forma mais intempestiva e acabe criando um problema, talvez até perdendo esse negócio com 15% de redução. Veja bem, criar uma expectativa é muito diferente de ter uma margem possível de negociação. Por exemplo, nessa negociação, talvez o negociador chegue na reunião com a obrigação de conseguir pelo menos 10% de desconto no preço, senão o negócio é inviável, não é rentável para a sua companhia. É claro que ele pode e deve tentar mais, mas criar uma expectativa é sempre muito perigoso. Como no futebol, jogar fora de casa é sempre mais complicado. O local da negociação pode influenciar de algumas maneiras. Por exemplo, lembra que nós falamos de conhecimento, de estar preparado para a negociação? Pois bem, quando a negociação acontece na sua empresa, um dado que não tenha sido pesquisado, que não esteja à mão, pode ser levantado rapidamente com uma ligação para o departamento pertinente. Outro fator de influência do local é a possibilidade, estando a sala preparada para isso, de se controlar interrupções. Impossível, nenhuma chance. Vocês devem estar malucos achando que a gente pode fazer isso dessa maneira. Mas eu já te mostrei que é possível. A gente viu os gráficos juntos e você concordou. Agora, na hora de fechar o acordo, você muda de ideia? Por exemplo, quando uma negociação estiver meio acalorada, um simples toque em uma campainha escondida pode gerar uma interrupção favorável ao dono da casa.
Coffee break! Uma pausa como essa pode servir para esfriar os ânimos. E o controle dessa interrupção está na mão do time local. Esse ponto de influência em uma negociação é até desagradável de ser comentado. Em pleno século XXI, ainda existem preconceitos. E esses preconceitos podem influenciar. Por exemplo, uma negociadora pode não ser levada a sério por um negociador machista. O mesmo pode acontecer com um negociador jovem, tratando com um de mais idade, que acha que o jovem não tem experiência ou competência para negociar só porque é jovem. O mesmo pode acontecer em relação à raça, nacionalidade, religião. Nessas situações, cabe ao negociador, antes de começar a negociar, se impor. Mostrar que se ele está ali é porque tem competência e talento para estar. E caso isso não mude a situação, é possível até ter que abortar a negociação. Você já viu alguma vez uma cena parecida com essa? Não, né? Pois é. Aquela história do Barão de Coubertin, que o importante não é vencer, e sim competir, cá para nós é uma bobagem. O ser humano é naturalmente competitivo e a cada dia se luta por uma vitória. É claro que uma derrota ou um fracasso não é motivo para se cometer um araquiri. Mas todos nós lutamos por vitórias, pelo sucesso. Diferente da frase do Barão, a máxima que diz que um negócio só é bom quando é bom para ambas as partes não é utópica. Por isso, nunca se deve entrar em uma negociação com espírito competitivo. Uma negociação implica em dar e receber, em conquistar e ceder. Uma negociação implica em uma solução, não em vitória ou derrota. Olha, esse preço que você está pedindo é um pouco apertado para a gente, mas talvez a gente consiga chegar nele. Mas para isso seria preciso mudar o prazo de pagamento. Com um prazo menor, o meu custo financeiro cai. Sem problema. E com esse preço eu posso aumentar meu estoque. Eu garanto que eu posso reduzir em pelo menos 50% o tempo entre o pedido e a entrega do meu produto, o que também vai reduzir o meu custo financeiro. Bom, então é só a gente colocar isso no papel e tá fechado. Nesse exemplo, as duas partes cederam e as duas partes conquistaram. Não houve vencido nem vencedor. O que houve foi uma solução entre as partes que atendem às necessidades das duas empresas. Se aquele espírito de competição ferrenha estivesse presente, talvez os dois se sentissem perdedores, porque tiveram que ceder. Lembre-se, uma negociação busca soluções e não vitórias. Basicamente, existem dois tons diferentes em uma negociação. Um deles é o de confrontação, onde a negociação pode acabar se parecendo com uma guerra. Normalmente, esse tom é gerado pela expectativa de tentar vencer. Isso nós já vimos que não é muito correto. Outro tom possível é o da parceria, da colaboração. Esse é o tom ideal de uma negociação, onde fica mais fácil se resolver um negócio. É um prazer enorme negociar com você. Não, o prazer é meu. Você quer começar? Você escolhe. Se quiser eu começo, mas se você preferir começar, não tem problema. Eu prefiro que você escolha o que for melhor para você. Então, que tal a gente decidir no cara ou coroa? Ou você prefere par ou ímpar? Pra mim, tanto faz. Ai, vamos só deixar uma coisa bem clara. Quando a gente fala que uma negociação pode funcionar melhor quando o tom dela é de parceria, não quer dizer que seja isso aí que a gente viu, não. O tom de parceria não quer dizer que a negociação não seja acalorada, que haja muita discussão e confrontação. A diferença é que o tom da negociação não é vencer ou perder, é resolver. Muitas vezes, um negociador experiente pode buscar o tom da confrontação, principalmente quando ele está lidando com um negociador menos experiente. Não, peraí.
Antes da gente começar, eu queria saber por que a sua empresa continua entregando meus pedidos nas cores erradas. Isso é toda hora, tá me causando um tremendo problema. Pronto, ele já está buscando a confrontação. Essa técnica de começar com uma reclamação é muito usada. A solução para ela, por outro lado, é bastante simples. Olha, eu vim aqui para a gente conversar sobre a mudança de formato do produto que vocês solicitaram. Eu tenho uma série de propostas. Depois que a gente resolver o que a gente está querendo resolver, a gente volta a esse assunto e podemos até marcar uma outra reunião para discutir isso. Mas então vamos ao nosso objetivo aqui. O recado dado foi o seguinte: olha, você está me achando com cara de inexperiente, mas eu não sou. Outra coisa, eu vim aqui para resolver e não para brigar. Quer conversar ou não? Outra solução possível aqui, e que pode funcionar muito bem, é concordar imediatamente. Dessa forma, você elimina a confrontação e pode partir para a sua negociação. Olha, eu compro e vou continuar comprando as embalagens plásticas da sua empresa, mas não adianta nem tentar negociar comigo a compra das embalagens de papelão, porque as da Paper são muito melhores que a sua. São mesmo. São muito melhores e o pessoal de suporte deles é muito bom também. O nosso papelão é mais fino, mas por causa disso ele é mais econômico. E como seu produto não é muito pesado, ele é mais que suficiente para a sua empresa. Além disso, comprando os dois tipos da gente, com o aumento de volume da venda, eu posso discutir um desconto melhor. Se nesse caso ele tentasse dizer que a embalagem dele era tão boa como a da concorrente, a discussão iria durar horas e não levaria a nada. Ele concordou que a outra era melhor e passou a mostrar as vantagens que o produto dele tinha em relação ao da concorrência. Assim que ele concordou que o produto da concorrência era melhor, ele colocou em segundos um ponto final naquele argumento. É sempre melhor tentar manter o tom de parceria, de solução em uma negociação. Infelizmente, isso nem sempre é possível. De qualquer maneira, fique sempre atento quando o tom for de confrontação para saber se ele é real ou se é apenas uma maneira de conseguir alguma vantagem mais na frente. Se for a segunda opção, não se deixe levar. Um espaço cedido aqui nunca é recuperado. Como nós já falamos antes, um negócio só é bom quando é bom para todos. Por isso é sempre muito importante você fazer uma análise para ver o que a proposta que está sendo discutida leva de vantagem para o outro lado. Se você não conseguir encontrar nenhuma vantagem para outra parte, existe uma boa chance do negócio não ser fechado. Se você só encontrar desvantagens para o outro lado, pode ter certeza que o negócio não vai andar para frente. Tentar só ganhar, seja por ganância, por ignorância ou por expectativas exageradas, dificilmente dá resultado em uma negociação. A vantagem de fazer essa análise é simples. Quando você sabe o que a outra parte está ganhando, você pode valorizar esse ganho. Essa nova embalagem que vocês estão querendo vai ter um custo um pouco maior. Mas em contrapartida, o custo do transporte cai em quase 30%. Compensa e ainda sobra. Vai ser bom para a gente e para vocês. Se você não souber isso e não usar esse argumento... Essa mudança da embalagem que vocês estão querendo dá para fazer sem problema. Mas eu vou ter que subir o custo final, porque minha embalagem vai ficar mais cara. Eu tenho que repassar isso. Ah, não dá para subir o custo, senão também eu vou ter que subir o preço do meu produto. E o mercado já não anda muito bom. Vamos ter que ver esse custo aí. Ou seja, a partir do momento que você não sabe que a outra parte vai ter uma redução do custo do transporte, ou seja, mesmo pagando um pouco mais pelo seu produto, no final eles estão tendo uma redução no custo geral deles, eles podem usar argumentos para tentar reduzir o seu aumento no preço. Quando você mostra que mesmo pagando mais pela sua embalagem, eles estão reduzindo o custo total, já desanima essa negociação de custo. Fica mais fácil eles aceitarem o aumento do seu preço, já que eles já estão ganhando com isso. Saiba sempre o que a outra parte está ganhando e use isso em seu favor. Quando a gente fala que é importante as duas partes ganharem, vamos deixar claro uma coisa. O peso do ganho pode ser muito diferente para as partes. Quer ver um exemplo? Resumindo, ou vocês reduzem o custo em 8%, ou a gente vai ter que mudar a composição do nosso produto.
Com essa legislação nova, a gente não tem opção. Você me mostrou a planilha. Mas o problema pra gente é que uma redução de 8% no nosso preço vai sair quase todo do nosso lucro. Eu sei, mas a gente não tem escolha. É verdade que o nosso pedido vai dobrar, mas mesmo assim vocês ainda vão estar ganhando um pouco menos com a nossa operação. Mas a gente não tem opção. Vocês é que têm que decidir. Nesse caso, fica fácil ver o que uma das partes ganharia com esse negócio. Uma redução de custo de 8% para atender alguma lei que mudou. Mas e a outra parte? Se ela aceitar, vai ter a sua margem de lucro muito reduzida, mesmo com o possível aumento de volume. Ou seja, aparentemente só uma parte está ganhando. Mas existe uma outra maneira de ver. A empresa que tem que reduzir o custo vai continuar fornecendo, mesmo ganhando menos, para um cliente que aparentemente é importante. Nesse caso, o ganho dela é manter um cliente, já que ele vai continuar dando lucro em vez de perder um cliente. Se ela enxergar isso dessa maneira, existe uma boa possibilidade do negócio ser fechado. Se ela não enxergar assim, o negócio não será fechado. Resumindo, se ambas as partes veem um ganho, o negócio deve sair. O que é subjetivo aqui é o conceito de ganhar. Por isso, esteja sempre preparado para valorizar o que a outra parte está ganhando. Boa tarde, eu estou aqui conforme nossa conversa pelo telefone para tentar uma redução no prazo de entrega, que está muito longo para a nossa operação. Esse prazo tem gerado uma perda inaceitável de parte do estoque pela validade do produto, que é de 10 dias. Isso tem causado um prejuízo muito grande e nós vamos trocar de fornecedor se esse prazo não for reduzido para metade do tempo entre o pedido e a entrega. Eu sei que essa redução é muito complicada e pode ser muito custosa, mas sem ela fica impossível a gente continuar a negociar. Olha, não dá... Bom, se não dá, não dá. Eu vou levar essa decisão para a presidência da minha companhia e depois eu entro em contato. Esse falador compulsivo, provavelmente inseguro e inexperiente, deixou de ouvir que uma mudança na embalagem aumentaria a validade desse produto de 10 para 60 dias e que essa mudança não aumentaria em nada o custo. Ou seja, o problema estava resolvido e com um grande lucro para o falador. Em uma negociação, falar é tão importante quanto ouvir. Um bom negociador não usa todos os seus cartuchos de uma vez. Um bom negociador presta atenção a cada palavra dita e de que forma essa palavra é dita, se com muita firmeza ou com um pouco de hesitação, se o não significa realmente não ou se está mais parecido com quem sabe. Negociar é um ping-pong. Toma lá, dá cá. Não tente dominar o espaço. Não adianta você falar por 2 horas seguidas e o seu interlocutor por apenas 2 segundos, se nesses 2 segundos ele falar não. Fale com convicção e ouça com atenção, na mesma medida. Esse bordão de um programa humorístico de muito tempo é absoluta verdade em uma negociação. De uma maneira geral, as pessoas preferem afirmar que a outra parte está errada em um determinado ponto. O bom negociador, mesmo achando isso, procura deixar isso claro com perguntas. Não, assim fica difícil. Eu recebi um relatório mostrando que 30% do que você me entrega está fora do peso. 30%? É mesmo? Preciso falar com o pessoal lá da produção. 30% é um absurdo. Deixa eu dar uma olhada nesse relatório, por favor. Pronto. Já que você sabe que 30% não é verdade, você, em vez de chamar o seu interlocutor de mentiroso, criou uma situação embaraçosa para ele. Bom, eu não sei onde é que eu coloquei. Tá por aqui, em algum lugar. Agora você tem 2 opções. Radicalizar. Olha, é melhor a gente nem continuar essa negociação enquanto a gente não der uma solução para esse problema. Eu vou marcar uma reunião com o meu pessoal da produção para dar uma olhada a fundo nesse problema. Enquanto isso, você procura esse relatório e manda uma cópia para mim. Vamos resolver isso logo. Ou contemporizar. Olha, qual foi o critério usado para se chegar a esse número?
Assim, você cria a oportunidade do seu interlocutor dizer que vai dar uma olhada nesse critério e ver se ele realmente é confiável. E a negociação pode continuar sem se levar em conta uma mentira ou exagero inicial. Imagine-se em uma negociação onde 10 itens vão ser negociados. Por exemplo, quantidade, preço, prazo de pagamento, tamanho das remessas, velocidade da entrega, tipo de embalagem, etc. Cada vez que um dos itens for acordado, coloque em um papel e fale para todos. Ok, então todos estão de acordo. A quantidade fica estabelecida em 10.000 unidades mês. Esse ponto já está anotado, vamos para o próximo. Se isso não acontecer, pode ser que no 5º item da negociação haja discordância sobre o primeiro e aí tudo comece novamente. Esse preço unitário está ok para 10.000 unidades mês. Não, esse preço é para 20.000 mês. Foi isso que a gente concordou no começo da reunião. Não, a gente concordou com 10.000 mês. De uma maneira geral, tudo que a gente falou até agora é razoavelmente simples de ser executado, de ser colocado em prática. Basta querer fazer e um pouquinho de treino. Uma sugestão para executar esse treinamento e testar as técnicas desse vídeo é nas negociações informais, mesmo que seja renegociando a hora do cinema. A partir do momento que você começar a dominar as técnicas e se sentir seguro, parta logo para as negociações formais com que você treinou nas informais. Mas antes da gente terminar, vamos falar da técnica mais bonita e mais difícil de ser alcançada em uma negociação. A ideia aqui é ter um propósito na cabeça e tentar fazer com que a outra parte ache que a ideia seja dela. Tudo bom? Eu vim aqui para dizer que dificilmente a gente vai poder continuar fornecendo o nosso produto para a sua empresa. Ué, por quê? O transporte subiu muito e a gente sabe que não pode repassar esse aumento de custo. Mas a gente trabalha tanto tempo e o seu produto realmente é o melhor do mercado. A gente não gostaria de perder essa qualidade, mas também a gente não pode pagar mais. Eu sei. Por isso eu nem estou sugerindo um aumento de preço. O que complica mesmo é que a gente tem que fazer a entrega para vocês de 3 em 3 dias. Não está dando mesmo. Peraí, eu tive uma ideia. Por que em vez de entregar de 3 em 3 dias, vocês não fazem uma entrega semanal? Eu dou um jeito de arrumar o estoque para caber tudo lá. Aí daria para vocês continuarem a fornecer nesse mesmo preço? Entregando uma vez por semana dá. Nosso lucro diminui um pouco por causa do aumento do custo do transporte, mas sendo uma vez só por semana, dá para absorver. Essa sua ideia foi ótima. É claro que era exatamente isso que ele queria. Só que em vez de propor de cara a mudança na frequência da entrega, ele conduziu o assunto de forma que essa mudança foi sugestão do outro. Os dois saíram ganhando. Houve parceria. Os dois cederam. Uma senhora negociação. Você passa mais tempo negociando do que imagina. Só não há negociação quando existe uma concordância imediata ou não tem nem chance de conversa. Mesmo quando há autoridade entre as partes, muitas vezes o melhor caminho é negociar. Em uma negociação, é sempre melhor que as partes tenham igual poder. Estude a fundo a situação para a qual você vai negociar. Nunca crie expectativas sobre uma negociação. Tenha o seu limite pré-estabelecido. Tente sempre negociar em seu campo ou em campo neutro. Evite jogar na casa do adversário. Cuidado com os preconceitos. Esteja pronto para uma resposta rápida e segura. Uma negociação implica em solução, não em vitória ou derrota. Existem 2 tons possíveis em uma negociação, o do confronto e o da parceria. Prefira sempre o da parceria. Tenha sempre em mente o que a outra parte tem a ganhar. Isso pode gerar sempre excelentes argumentos a seu favor. Fale e ouça na mesma medida. Evite dizer que o outro está errado. Pergunte e faça com que o outro veja o próprio erro.
Anote cada ponto já acordado. Sempre que possível, faça com que a ideia seja do outro. A gente normalmente termina os vídeos desejando a todos bons negócios. Dessa vez, para variar, boas negociações.